pessoal, estamos aqui para mais um podcast. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga, sexóloga, consultora de RH e hoje a gente vai receber a Poliana Possati, que é jornalista, especialista em marketing branding, mãe de menina, divorciada e atualmente está solteira. E hoje o tema do nosso podcast a gente vai falar sobre a questão de relacionamentos casuais, relacionamentos sérios, como as pessoas estão se portando a respeito disso. E a Poli vem contribuir com a gente com a visão de alguém que está solteira e está acompanhando tudo isso no dia a dia, né? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos assiste nesse podcast. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Ingrid. Bom, eu acho que hoje, na verdade, eu estou assim, mais num papel de querer sugar algumas informações de você para que você fale e explane, porque eu acho que como uma solteira recente, posso dizer assim, passei 14 anos da minha vida aí no meu último relacionamento, onde fui casada e foi um excelente relacionamento. Não tenho uma passagem, felizmente, assim, de grandes relacionamentos, de relacionamentos tóxicos, na verdade. Então, para mim, tá sendo muito diferente, porque eu fui solteira no fim dos anos 2000, a última vez em que eu estava solteira. Não existia aplicativos de relacionamento, não existia essa conectividade, não tinha um WhatsApp. Eu estava na época do Facebook, a migração do Orkut para um Facebook no meu último relacionamento. E, de repente, corta para 2024, 2023, na verdade, onde acontece o meu divórcio. Eu tenho 35 anos e um mundo de tecnologia muito maluco, assim, aplicativos, inúmeros, a forma como você se porta e o que você posta no Instagram. Isso foi para mim uma loucura. Então, assim, na verdade, eu estou num processo ainda de interação com tudo isso, de entender onde é o meu lugar, a forma como eu devo me comportar. E eu tenho uma preocupação, Ingrid, muito... não sei se é uma preocupação real, o que deve ser, porque, assim, como eu disse, eu vim de uma época onde a gente não flertava ainda através das redes sociais. Era comunicação ali envolvida. As redes sociais era tudo mato, estava começando, não tinha esse flerte através das redes, né? E aí a gente entra agora nesse mundo de conectividade, tecnologia, onde as pessoas só se relacionam, a maioria das pessoas se relacionam de forma online, e eu fico muito na dúvida, porque no final dos anos 2000, havia uma retaliação com as mulheres, né? Da quantidade de homens que as mulheres se envolviam. Pelo menos na minha cidade, uma cidade de porte pequeno, aí de 60 mil habitantes, onde eu residia, tinha muita preocupação das mulheres, as festas, as roupas que elas se comportavam, a quantidade de homens que elas se envolviam. Acho que isso é uma coisa que sempre vai ter. Infelizmente, a gente está sendo julgada, mas corta para essa fase de hoje, onde parte disso caiu por terra e a gente tem ali a relação por meio dos aplicativos, né? E essa mulher, ela pode buscar, através dos aplicativos, um sexo casual, sem ser julgada. Essa é a minha questão. Realmente a mulher pode buscar sexo casual sem ser julgada? Como tá esse cenário hoje? Essa é a minha maior dúvida e talvez uma preocupação. Porque a impressão que eu tenho é que, tipo assim, liberdade sexual. Vamos lá, gente, vamos baixar aqui um aplicativo de relacionamento. Mas eu sinto que não é muito bem assim. Eu sinto que tem um julgamento, até mesmo às vezes para quem utiliza. Por exemplo, para homens, eu já ouvi de alguns homens, não todos, dizendo que se tá no aplicativo, tá procurando casualidade. E não é bem assim. Como que tá isso hoje? Então, na verdade, a minha contribuição nesse sentido é dizer que a tendência é que as pessoas se relacionem muito mais por aplicativo do que da forma que era anteriormente, de você chamar alguém para um jantar, chamar alguém para um cinema. Por quê? Essa juventude que está vindo agora são pessoas que nasceram na era digital. Então, para eles é muito simples e muito ok você ter um date, do jeito que eles falam, né? Por um aplicativo, você marcar tudo por WhatsApp, o que para nossa geração, né, pessoas que tiveram relacionamentos longos ou que se relacionaram aí antes de explodir a rede social. Então, assim, a tendência é que as pessoas só se relacionem
através desses aplicativos, por conta dessa nova geração. E aí os aplicativos já estão se moldando para isso. Então, por exemplo, se você entra num Tinder, lá você coloca o que você está procurando. Então, você pode procurar desde uma amizade, nada sério, até um relacionamento sério. Uhum. Então, assim, o que antes as pessoas utilizavam mais para um relacionamento casual, então antes o Tinder tinha uma fama de que se você está no Tinder, você não quer nada sério, você quer um sexo casual, algo que não vai se estruturar. E se a gente vê hoje em dia, eu conheço pessoas que se casaram através de aplicativos, de Tinder, que se conheceram, tiveram um relacionamento inicialmente que foi casual, se tornou um relacionamento sério e se tornou um matrimônio. Então, assim, o aplicativo, ele vem... Então, por exemplo, eu que faço algumas viagens, né, pelas consultorias ou pelos trabalhos que eu faço, eu percebo que quando eu conheço pessoas em outras cidades, elas usam o Tinder ou algum outro aplicativo para conhecer pessoas. Então, assim, para amizade, eu cheguei numa cidade e estou sozinho. Quero sair para conhecer alguma coisa na cidade, não tem ninguém. Eu entro no aplicativo, converso com alguém, saio e faço uma amizade. Você acha que estimula as relações, pensando na forma de como a gente se relacionava antes? Por exemplo, sem aplicativo antes, a gente chegava numa cidade, como que era feito esses relacionamentos? Eu mal consigo me lembrar de como era feito. Porque hoje, a gente passa tanto tempo conectado no celular, a gente chega num lugar, a gente tá no celular, a gente tá olhando pra tela. Você acha que os aplicativos ele vêm para incentivar uma maior relação entre as pessoas? Eu acho que os aplicativos ele abre a possibilidade de você conhecer pessoas que você não conheceria no seu dia a dia. Então, vamos supor, você falou da sua experiência em uma cidade pequena. Sem um aplicativo, sem internet, você conheceria pessoas apenas daquela cidade ou de cidades próximas. A partir do momento que você está num aplicativo, você pode conhecer pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, ele facilita você conhecer pessoas de outros lugares que talvez você nunca conheceria. Porque, que nem você falou, antigamente, como que você fazia uma amizade? Você tinha que ter habilidade social de comunicação. Você chegava no lugar, fazia uma pergunta, ou estava num ponto de ônibus. Nossa, hoje está quente, hein? Tudo bem. E assim que as pessoas elas se relacionavam. Então, você saía com um amigo e você conhecia um amigo de um amigo. Então, as relações eram restritas à convivência. Então, hoje você consegue se relacionar com alguém, não que as pessoas não tinham relacionamento à distância, mas é muito mais fácil. Hoje você tem ligação de vídeo, chamada de vídeo. Então, aqueles namoros que antigamente a pessoa ia mudar de cidade e acabava o namorinho. Isso não acontece mais, as pessoas continuam se relacionando. Então, a gente tem as redes sociais e os aplicativos como facilitadores ou como complicadores, depende do uso que a pessoa faz da ferramenta. Então, existem pessoas que a ferramenta facilitou, porque a pessoa já tem habilidade de comunicação, ela consegue conhecer mais pessoas. E existem pessoas que só conseguem se relacionar através do aplicativo. Esse é o problema, porque daí quando a pessoa ela vai para o presencial, ela conversa com a pessoa, ela demonstra ser alguém, e quando chega presencialmente, ela trava, porque ela tem uma dificuldade de se relacionar e ela usa o aplicativo como a única forma. Bom, dando essa breve introdução sobre aplicativo, eu quero ir para o nosso tema principal hoje, que é os novos nichos de relacionamento que foram criados justamente com a tecnologia, com o início dos aplicativos, que também é outra grande dúvida, e quando eu descobri isso, assim, a minha cabeça bugou de diversas maneiras. Então, assim, na minha época, lá atrás, anos 2000, geração Z deve surtar com isso, mas realmente já se passaram muitos anos aí. O que acontece? O namoro, ele já era uma das primeiras formas ali para você conhecer a pessoa. Você ficava, não existia o ficante, você ficava. Por exemplo, eu conheci o meu ex-marido, a gente deu o primeiro beijo e a gente conta o nosso namoro desde o dia que a gente se beijou. Porque 30 dias depois a gente só formalizou ali pra família. Mas a gente já... Então não teve aquele período de ficante. Foi uma coisa séria que a gente já se parou de se relacionar com outras pessoas naquele momento. E depois formalizamos 30 dias depois. Então a categoria namoro, na minha época, ela servia justamente para você conhecer a pessoa, passar um tempo maduro que poderia evoluir para um noivado, um matrimônio. Noivado é uma coisa até que caiu por terra hoje, a gente pode dizer. Só que o noivado cai por terra e vem outras etapas, que são o quê? O tal do ficante premium, e antes do ficante premium, o tal do conversante.
Pra mim, isso é algo assim, ok, o conversante até entende, você tá trocando uma ideia ali com a pessoa. Só que eu acho uma mega perda de tempo pra quem às vezes tá buscando um relacionamento. Você nutre muita coisa ali, você troca interesses com as pessoas e muitas vezes aquilo ali não vai a nada. E eu acho que isso daí acaba tornando as relações muito líquidas, sabe? Assim, você não, às vezes não tá dando a chance de conhecer a pessoa, de ter um tete-a-tete, você já julga ela ali pelaquela foto, muitas coisas. O Tinder, ele é um funil de vendas. Uhum, exatamente. O Tinder, ele é um funil de vendas. Então, você tem um cardápio e ali dentro desse cardápio você escolhe mediante aparência. Não tem como falar que não é. Porque você não conhece a pessoa. Então, mediante aparência e talvez alguns gostos que ela coloque ali, você faz a seleção. Você faz a seleção, se ele der o match com você, você vai conversar. Você nutre a conversa por ali. Se rolar alguma coisa, você troca um WhatsApp ou um Instagram. O Instagram, como estrategista digital, eu costumo falar que você perde o lead ali. Porque o seu Instagram, se ele não tiver bem montado, você perde o lead dentro do seu Instagram. Agora, se tiver um pouco melhor, talvez dê continuidade. Pra daí acontecer o date, pra daí acontecer o ficante, pra daí acontecer um namoro. Muitas esse etapas. lead já passou por muitas etapas, a gente não conseguiu concretizar essa venda. Entendeu? Então, assim, cai por terra um noivado e entra outras duas coisas, e aí vai chegar no tema principal que eu quero agora, que é a transição de relacionamento. Eu não quero nem colocar em tese a questão do conversante aqui hoje, mas sim do ficante. Porque inúmeras perguntas surgem na minha cabeça nesse momento de solteirice. E o que é o ficante? O que é o ficante premium? Tem que ter exclusividade? Porque o que eu percebo hoje do ficante é que ele é um relacionamento igual ao namoro, pra você ir conhecendo. Mas se ele é pra você conhecer, onde que fica o namoro? Que é justamente pra conhecer. É medo de se relacionar? É essa a minha dúvida. Então, vamos primeiro aos conceitos. Então, geralmente, o ficante é aquela pessoa que você se relaciona, mas você não tem exclusividade. Você pode ficar com uma pessoa, ficar com outras pessoas, e geralmente então, o ficante não tem que ter exclusividade. Quem faz exclusividade é trouxa. Presente. Então, o ficante... Ô, Sara, você me fala, a Sara me deu a geração Z, tá aqui a Sara para contribuir com a gente, que já me falou que depende do ficante, né, Sara? É assim, ó, geralmente você fica, aí você pode ter vários ficantes. Então, o ficante premium é aquele ficante que foi promovido, que aí você vai ficar... O ficante premium é basicamente o que a gente chamava de namoro. Porque no ficante premium você já começa a exigir uma certa exclusividade, a conversar sobre questões... mais íntimas e a começar a apresentar essa pessoa no seu ciclo social. Então, geralmente, quando você tem um ficante premium, os seus amigos sabem da existência dele. Mas a família não. Não, a família não. É só os amigos. Só os amigos e as pessoas mais próximas. Aí, só que assim, na nossa época, ficar era uma coisa muito rápida. Hoje, o ficar é como se fosse o nosso namoro, porque a pessoa ela só promove alguém a namorado quando, de fato, ela já conheceu, que era o que a gente fazia no namoro. O namoro era a época de conhecer. Mas é muito... Eu acho que essa geração é um medo muito grande de se relacionar, porque não faz sentido, Ingrid. Se o namoro é justamente para se conhecer, qual que é... Por que colocar uma trava e ficar... Porque você faz tudo como namorada, a cabeça buga, entendeu? Então, você sai para jantar... Você anda de mão dadas, você apresenta aos seus amigos, você sai pra viajar. E as pessoas passam meses dentro disso. Tem pessoas que passam anos, ficando, se conhecendo para depois assumir o namoro. E ficando com outras pessoas. Ou seja, divide a atenção também. E eu acho que o principal ponto tóxico disso é que você não se dedica exclusivamente a querer conhecer aquela pessoa. Porque... você tá conhecendo outras pessoas também com aquela questão. Então, você tá ali se dedicando, conhecendo, tá curtindo, mas você sempre tá assim, ó, mas e se aquela lá for melhor? E se eu assumir um namoro aqui e eu perder o ponto de outra ali que pode me fazer mais feliz? Eu sinto que é um medo de se relacionar, mas também de deixar alguma coisa, de perder alguma coisa. Sim,
dificuldade em lidar com a frustração, a dificuldade em lidar com uma escolha. Porque quando você escolhe alguém, você deixa todas as outras coisas, em todas as outras pessoas. E os jovens, as pessoas hoje em dia, elas têm muita dificuldade com manter uma escolha. Então, por isso que essas formas de amor, de não monogamia, poliamor, trisal, elas estão entrando em evidência, porque as pessoas elas têm medo de se comprometer, então elas acabam arranjando arranjos de relacionamento diferentes, onde a gente já falou num podcast sobre traição, então, assim, é como se você não estivesse traindo porque o outro sabe. Então, é um acordo diferente de relacionamento. E aí, nesses arranjos, acabam que, às vezes, um casal que abre o relacionamento e traz um terceiro, a pessoa que foi convidada acaba se relacionando com a outra pessoa. Aquele relacionamento acaba e a pessoa se torna monogâmica de novo. Então, assim, tá muito louco. Muito louco. Você acha que dentro dessa situação também há um medo? O que você percebe? Que há um medo aí de mais homens ou mais mulheres se relacionarem? Porque, como eu disse, hoje eu tô pisando ainda em águas meio desconhecidas na solteirice. Mas eu percebo também que a mulher, justamente talvez pela independência financeira, o empoderamento feminino que vem sendo trabalhado, a forma como o sexo casual é nos colocado hoje pra gente, que a mulher não é somente o homem que foge de relacionamento. A mulher, ela também pensa 2 vezes antes de se relacionar e ela tem uma lista ali de coisas que precisa cumprir, precisa estar dentro dos aspectos dela. Eu tenho várias amigas que falam: olha, eu prefiro ficar sozinha, não dá dessa forma, porque a gente não tem mais aquela dependência emocional. Você acha que isso vem acontecendo dos dois lados? Tem aí um enrijecimento maior, mais por parte do homem ou da mulher disso num relacionamento hoje? Então, na verdade, pensando nas questões de patriarcado, nas questões sociais, esse empoderamento feminino, essa questão das mulheres estarem tentando, né, não se igualar, mas uma equidade aí com os homens, elas têm favorecido as mulheres, apesar de não parecer. Por quê? A mulher, ela está se colocando mais como protagonista. Então, é muito comum hoje as mulheres chamarem os homens para sair, as mulheres proporem um relacionamento sério. Isso causa um conflito. Então, assim, entre os jovens, isso já é uma coisa mais comum. Eles veem já o relacionamento como uma coisa mais pareada. Na nossa idade, a gente já esperava uma questão do masculino, de que o homem convide, de que o homem chame para relacionar. Então, a gente percebe, assim, uma dificuldade das pessoas aí, os 30 a mais, de se adequar a entender que a mulher, ela tem a mesma possibilidade de escolha do homem. A mulher pode, sim, ela querer um sexo casual, ela não querer se relacionar, ela ter uma lista de coisas, como você disse, que para ela é importante, que ela não vai se relacionar. Então, existe os homens que acham isso sensacional, mas a maioria dos homens ainda acha isso um dificultador de relacionamento. Por isso que você vê mulheres muito bonitas, mulheres muito empoderadas, mulheres muito inteligentes, sozinhas. E aí, quando você vai perguntar por que você está sozinho? Porque os parceiros que elas encontram não aceitam a forma como elas veem o relacionamento ou a forma que elas vivem. Então, isso traz para a mulher que entende esse empoderamento uma possibilidade aí de... Eu li dia desses que o quanto a mulher evoluiu e cresceu, os homens não estão preparados para essa nova fase de mulheres 30 a mais que decidiram que estão escolhendo o que querem e estão seguindo por caminhos e os homens não estão aceitando isso muito bem. Dizem que quem está preparado para aceitar a mente das mulheres 30 a mais é justamente a geração Z. E eu acho que não é errado, porque quando a gente vê, até mesmo dentro da própria mídia, mulheres 35, 40 a mais se relacionando com homens mais jovens, talvez realmente eles estão com a mente mais preparada, não temer. Eu já tive dates nessa minha pequena jornada de homens que se sentiram intimidados comigo. Bom, primeiro, eu falo muito, eu gosto de me comunicar e eu tenho posicionamentos, assim, eu não tenho medo de colocar alguns posicionamentos. E eu senti já essa intimidação, geralmente por homens da mesma idade que eu. Eu gosto, inclusive, de me relacionar com homens um pouco mais velhos, porque
Eu tinha a impressão de que não se sentiriam, mas se sentem sim. Parece que quanto mais velho eles são, mais eles se sentem intimidados. E a geração Z não. Eles já são do mundo totalmente tecnológico, eles não vão se sentir intimidados. Eles também são muito seguros de si em muitos aspectos. Porém, não traz consigo a maturidade. Exatamente. Não é porque eles não se sentem intimidados, né? Porque eles estão no mundo tecnológico, que eles também vão entregar a maturidade do que um relacionamento exige naquele momento, seja um ficante, seja um namoro. Mas a gente consegue ver, por exemplo, através de Sabrina Sato, Tata Werneck, há uma onda de mulheres 35, 40 a mais se relacionando com esses homens mais jovens e tá indo tudo bem. Então, aí elas mostram que é possível. Então, não tem a ver, na verdade, com a idade das pessoas. Tem a ver com o nível de maturidade que elas têm. Então, existem homens aí que, após uma separação, que depois de um relacionamento longo, eles entram para as redes sociais, entram para os aplicativos e conseguem se adequar. Eles conseguem perceber que as coisas mudaram e que, se eles não mudarem essa mentalidade, eles não vão conseguir um relacionamento. Então, assim, existem homens e mulheres 30, 40, 50 a mais que têm essa maturidade. Esses dias eu estava assistindo no Instagram, tem um Instagram muito legal que chama Histórias de Terapia, que conta a história de várias pessoas. E mostrou a história de uma senhora que ficou viúva com 70 anos, foi para o aplicativo, incentivada pela neta, conheceu um senhor e se casaram através do aplicativo. Quando que a gente ia imaginar que pessoas da terceira idade iam conseguir utilizar um aplicativo para um relacionamento sério, já que a gente sempre fala que Tinder que é só para coisa casual. Então, assim, existe. Então, as pessoas elas precisam entender que a tecnologia ela vai passar por tudo na nossa vida, desde as questões de relacionamento, as questões de trabalho. Então, assim, e aí a gente vê pessoas mais velhas tentando se inserir para conseguir conviver. Então, vai ser uma coisa assim, não vai ter como a gente... Não tem como voltar para trás, Polly. Não tem como a gente falar assim, não, isso está atrapalhando os relacionamentos, vamos excluir tudo isso aqui e vamos voltar para a época dos dates. A gente precisa mudar a nossa mentalidade e entender que dentro de um aplicativo a gente consegue encontrar uma amizade, consegue encontrar algo casual e consegue encontrar o relacionamento sério, desde que ambos os lados tenham a mesma perspectiva. Então, apesar do apogeu de tudo isso, a comunicação ainda é essencial. É um facilitador, mas não é o único meio. Então, assim, a pessoa precisa ter um repertório para conversar. Se você... Tá, é um cardápio. Você vai lá, você vê a pessoa, você dá o matching. Se a pessoa não desenvolve a conversa... Você deixa de lado, não é? Exatamente. Não faz sentido. A triagem, ela já vem logo depois do match, não é? É tipo entrevista de emprego. Com quem que você mora? Quantos anos você tem? Então, a conversa começa tipo um censo do IBGE, uma entrevista de emprego, e daí você vai evoluindo para os gostos, aí a pessoa já vai perguntando suas preferências, e geralmente só evolui para um encontro presencial aquelas pessoas que desenvolvem alguma conversa. Então, mas é nessa triagem que eu penso também, que quando acontece dentro dos aplicativos, que se torna muito líquido, como eu estava dizendo antes, porque às vezes um tipo de preferência que não agrade, você já não leva adiante. E às vezes ali você perde a chance de conhecer uma pessoa incrível, porque críticas e tudo, muita coisa pode ser tolerada dentro de um relacionamento. Ok, às vezes tem questões muito graves que você não tolera de forma alguma. Ok, mas assim... Mas um gosto pessoal, né? Um gosto pessoal, tipo assim, eu já vi amigas dizendo assim, sei lá, a forma como ele tava numa determinada foto, o tipo de música. Usou caixa alta. Usou caixa alta, já gritou, já, entendeu? E aí você perde a chance de estar evoluindo num papo com uma pessoa incrível, simplesmente porque naquele dia você fala, ai, não, né? Então, assim, eu acho que também é muito importante, mas também a gente não insistir, justamente pela quantidade, as coisas se perdem também muito rápido, né? Ou seja, é uma aceleração no conhecimento, de conhecer, no modo de conhecer pessoas, mas também traz prejuízos. Muitos, com certeza. Então, isso que você falou é muito importante, porque vamos supor, a rede social, o Instagram, o Tinder, ele te dá a oportunidade de conhecer pessoas que você não veria no seu dia a dia, passando na rua, nem nada. Só que isso dificulta nesse sentido. Se antes você podia conhecer 10 pessoas num dia, sem uso de redes sociais,
com a rede social é ilimitado. Você pode, se você tiver tempo para ficar, você pode conhecer muitas pessoas. Você pode conhecer 50 num dia, mas você vai conhecer mesmo. Você não vai conhecer. Só pessoalmente. Entendeu? Só pessoalmente. É assim, você pode estar de 50 que você deu match, você tá conversando com 10. Você tá realmente conhecendo? Você não tá. Porque entre uma conversa e outra, entre uma coisa e outra que se fala, você deixou a pessoa de canto. Você vai colocar sua energia ali em 2, 3, entendeu? Uma outra coisa também da solteirice é administrar os contatos. Verdade. Outra coisa, assim, é um desafio administrar contatos. Ainda ontem eu ri muito em conversa com um amigo que disse assim, olha, na minha época de solteiro, para eu poder administrar os contatos, eu criei uma lista de transmissão. Eu criei uma lista de transmissão para eu mandar o bom dia de uma vez para todo mundo. Para ninguém ficar sem bom dia. Para ninguém ficar sem bom dia. Eu tinha muitos contatos dentro dessa lista de transmissão. E daí, quando eu criei, era uma lista de transmissão, na verdade, através do Instagram, não era nem no WhatsApp ainda. Ele falou assim, na hora que eu criei essa lista de transmissão, que eu mandei o bom dia com uma foto minha, sensualizando, eu percebi que não era uma lista de transmissão, era um grupo. Oh, e aí, o que aconteceu? Ele foi desmascarado, ele perdeu todos os contatos. E como ele mesmo disse, eram contatos muito interessantes. O primeiro avisou, falou assim, você sabe que você criou um grupo, né? Ele tentou apagar, foi aquele furdunço, só via contato saindo de dentro desse grupo, porque ele se confundiu. Então, é muito perigoso. Eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu já confundi. Igual assim, quando você vai mandar foto, aparece encaminhada. A pessoa sabe que foi para mais de um. Exato. É complicado. Então, tipo assim, eu já passei por situações de falar assim, esse é o contatinho que gosta de tal coisa. E não. Ou tipo assim, sua tatuagem. E a pessoa não tinha tatuagem. Então, assim, é triste, sabe? A gente cai aí em umas armadilhas emocionais no meio do caminho também. E tá todo mundo podendo correr esse risco, homens e mulheres. Exatamente. Mas o que você falou é muito interessante, porque isso tem um livro do Bauman aí, Amor Líquido, que ele fala da fluidez dos relacionamentos. Não são só nos relacionamentos, a gente está numa sociedade de consumo. Então, tudo é visto como uma mercadoria, até os relacionamentos, infelizmente. Então, as pessoas elas têm muita essa fluidez. Então, em tudo na vida. Então, eu estou falando aí dessa geração nova aí. Então, assim, as pessoas elas não têm dificuldade de sair de um emprego para trocar para outro. Então, antes as pessoas ficavam muitos anos no mesmo emprego, muitos anos num relacionamento, muitos anos morando na mesma casa. Hoje você vê que as pessoas são cidadãos do mundo. Então, as pessoas têm interesse em morar em diversas cidades, em conhecer diversas pessoas. E isso tem um lado bom e também tem um lado ruim. O lado ruim é que você fica sempre na superfície. Como você disse, às vezes aquela pessoa era incrível, aquela pessoa tinha um potencial para ser um grande relacionamento, mas por conta de um gosto pessoal, que numa conversa ia passar batido, porque você elimina a pessoa, ai que palavra forte, elimina a pessoa, sendo que ela poderia ter muito mais a acrescentar. Então, ficar na superfície faz você conhecer muitas pessoas ao mesmo tempo, só que todas elas de forma superficial. Aí é um tema para um próximo podcast, mas a gente vai deixar aí o ouvinte, o telespectador pensando, que é o seguinte também. Algum problema em viver a superficialidade? Porque quando a gente também está vivendo a superficialidade e pensando, hoje a gente está dentro de um mundo muito egocêntrico, onde a gente pensa o que a gente quer. A gente vive muito aquela questão de, e se eu morrer amanhã? O que eu estou fazendo da minha vida? E se fosse o último dia da minha vida? E a gente tenta aí aproveitar ao máximo, aí a gente pode dizer que a gente é uma geração de bons vivants, que quer parar de trabalhar mais cedo, bem longe da geração do que eram nossos pais, os nossos avós. Então, que a gente também quer aproveitar ao máximo. E aí entra questões como, não vale a pena, talvez, ficar na superficialidade? Porque na superficialidade, ali na superfície, você conhece um pouco, não gostou mais, sai daquele relacionamento de uma forma mais fácil e segue vivendo a sua vida. Não constrói relações mais profundas. Mas tem que construir relações mais profundas? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque relações mais profundas faz com que a pessoa também tenha um desempenho de se doar mais. Ou seja, um casamento, ela deixa a vida dela ali de lado, e isso eu falo mais com relações às mulheres do que homens, porque o homem, ele vê um casamento como um apoio.
como uma instituição para ele levar para dentro da sociedade, para ele ter um apoio de que sou casado e construir família. Essa história de amor romântico, desculpa para quem tá nos ouvindo aqui, mas isso daí é coisa de princesa Disney que colocaram na nossa cabeça. O amor romântico é só a mulher quem vive. O homem não vive o amor romântico. Eu sei que muita gente pode discordar de mim aqui agora. Polêmica no podcast. Entendeu? Mas é verdade. Então, o homem, ele usa o casamento como uma instituição para ele subir degraus. Seja na carreira, na vida social. E a mulher, ela fica ali de lado. Então, abre-se muito também. E eu acho que com a independência financeira e tudo que a gente está construindo agora, eu acho que tá tudo bem também viver em relacionamentos mais na casca, mais na superficialidade. Porque, principalmente para a mulher, se ela não tem que se doar tanto, ela consegue ter mais equilíbrio na vida pessoal dela. Uhum. Na verdade, Poli, é como se fosse um laboratório onde a pessoa pudesse fazer experimentações para ela saber se ela vai investir ou não. Então, hoje, como tudo é mais rápido, você ter um relacionamento na superfície, ele também tem benefício. A gente falou da parte ruim, mas tem a parte boa. Que você não despende muito tempo naquilo quando você percebe que aquilo não é exatamente o que você quer. Então, o que demorava muito tempo, a pessoa namorava, a gente via, tipo, nossa, namorou 7 anos, tava para casar e terminou um relacionamento. Hoje, isso é mais rápido. Então, a pessoa, ela não investe, porque as pessoas hoje, elas têm que investir a energia dela em muitas coisas, no trabalho, nos amigos. As pessoas, elas não vivem mais só para um relacionamento como as nossas mães viviam antes. Então, isso também é uma coisa que facilita, porque você conheceu várias pessoas, você fez uma triagem, gostei dessa pessoa, eu começo a ficar com ela, ser um ficante prêmio, para ver se eu vou apresentar ou não. Do que você ter um namoro, apresentar para a família toda. Então, tem um lado bom e um lado ruim. O que a gente precisa entender? Os dois precisam estar de acordo. Então, tudo é o que é acordado. Então, logo no início dessas conversas, o que você espera? Ah, não, eu quero só um relacionamento casual mesmo. Então, se você está disponível, beleza. Se você não está, literalmente próximo. Então, é estranho falar assim, mas facilita nesse sentido, porque antigamente a gente falava, nossa, fulano tá deixando a pessoa lá na geladeira e a pessoa tá 6 meses esperando. Hoje as mulheres, elas não têm mais essa disponibilidade de ficar aguardando para saber se o relacionamento vai evoluir ou não vai. Entendeu? Então, isso eu vejo como a parte boa dessa liquidez, né? É isso. Eu acho que já tiramos grande parte das nossas dúvidas aqui hoje, nesse podcast maravilhoso que é o Vida, Afetividade e Sexualidade. Eu acho que é isso, Ingrid. Eu acho que você conseguiu tirar todas as minhas dúvidas aí. Eu acho que eu já estou mais preparada para viver a solteirice em 2024. Fico muito feliz por isso. Espero que quem esteja ouvindo ou nos assistindo no YouTube também tenham ficado com essa sensação. Agradeço muito, Poli, você ter aceitado o meu convite, ter contribuído aqui. Foi muito bacana. E só dessa conversa a gente já tirou mais uns 2, 3 temas aí para os próximos podcasts. Para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, coloca aqui o seu estado civil, a sua cidade. Vamos fazer um Tinder aqui embaixo dos comentários do YouTube. Coloca o seu nome, cidade, idade e, né, como que tá o seu estado civil e comenta um pouco mais aqui no nosso podcast para que a gente possa conhecer um pouco mais. E também me fale aí, críticas e sugestões são sempre aceitas. Eu coloquei vários pontos de vista e tá tudo bem discordar, não é mesmo? Isso aí. E aí a gente quer saber aí qual a sua opinião. Então, pessoal, a gente aguarda aí. Quem sabe não sai um relacionamento sério do nosso Tinder. E agradeço muito a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite também. Obrigada mesmo.